Muitas palavras não indicam necessariamente muita sabedoria. Com essas palavras de Tales de Mileto, que na verdade indicam muita sabedoria, a gente começa aqui mais um episódio do podcast do Buzzer Beater. Da semana falando sobre o quê? NBA e qualquer coisa que venha na nossa cabeça. Inclusive política, né, Felipe? Cara, a gente sabe que sempre quando a gente falar aqui das nossas opiniões sobre política, sobre questões sociais, vai ter gente discordando, vai ter, inclusive, muita gente sendo um pouquinho agressiva, né? Mas, no geral, é o que a gente fala, a gente tá sempre aberto ao pessoal discordar aí. Discordando com educação e com respeito, Isso, o que importa pra gente é abrir um debate, né, cara? não somos donos da verdade. E isso, o que importa é todo mundo junto construir, um debate saudável. Por isso a gente já faz aquele disclaimer que a gente achava que todo mundo já estava careca de saber. Nós somos um podcast de basquete, que é um podcast de esporte, e o esporte está inserido na sociedade. Ele não é um fato isolado da política. Ele não é um fato isolado da economia, não é um fato isolado da cultura, não é um fato isolado de nada. Ele é parte de uma coisa muito maior, uma coisa muito grande, que se inclui a política. Por isso, se você não quer que a gente fale sobre política, meu amigo, procure outro podcast, procure outro canal no YouTube, procure outro Twitter, porque invariavelmente vamos falar disso. Mesmo que nosso assunto seja basquete. Isso, quando a gente vê que é pertinente ter o nosso insight aí, a nossa opinião sobre determinado assunto, a gente vai fazer, mas se você também quiser assistir só o que a gente faz sobre basquete, você também tá livre para fazer isso, né? Cada um é livre para fazer. A gente só pede para vocês não serem desrespeitosos com a gente, que prometemos que não seremos desrespeitosos com vocês. Não é isso, Felipe? Isso mesmo, olha só. Você começa com uma frase de um filósofo, aí você faz um disclaimer sobre política. Quem nunca ouviu esse podcast não sabe o que tá acontecendo. A gente fala sobre basquete normalmente. Só que antes de falar sobre a NBA, Felipe, acabou Game of Thrones. Eu acho que todo mundo na internet já deve saber que acabou Game of Thrones. E fique tranquilo, meu amigo. Tudo bem que já faz quase uma semana que acabou Game of Thrones e você já deve saber de cabo a rabo todo o final de Game of Thrones. Eu não vou dar spoiler pra você. Mas só falo que, ao contrário de muitas pessoas, eu não odiei o final, Felipe. Não? Eu achei um final bem tranquilo. Condizente com essa temporada da série, só foi rápido. Atropelado. Tudo acontecia facilmente. E envolve muitas outras coisas, né? Não é só o episódio em si, é a produção, tendo que agilizar a coisa. Normal. Não foi o melhor final de todos. Eu ainda prefiro Breaking Bad. Sim, na verdade é comum várias séries, quadrinhos, mangás acabarem com finais bem bosta, né? É que a galera... É uma coisa que eu ouvi em algum podcast, que a galera cria uma idealização do que ele queria que fosse o final. Na maior parte das vezes, não vai ser aquilo que ele queria. E, inclusive, Game of Thrones é uma série que na maioria dos episódios dava plot twists, a galera se surpreendia com o que acontecia. Então, não tem como você idealizar um final e achar que vai ser igualzinho. Tem muitas... É uma série muito longa, né, cara? Uma série muito longa e, assim, o que você falou, gera muitas expectativas e quanto mais tempo você vai desenvolvendo essa história, mais as pessoas vão idealizando, criando, pensando, pô, o que vai acontecer no final, que coisa foda. Isso aí acontece, para muitas pessoas aconteceu com Game of Thrones. Eu tenho medo disso acontecer com One Piece. Mas One Piece nunca vai acabar, Felipe. Não porque o autor vai morrer antes, né, mas... Aconteceu com Fairy Tail, então... Acontece com tudo. É muito difícil um final de série ser unanimidade. E, na verdade, o final de uma série não ser aquilo que você imaginava, não faz uma série ser ruim. Exatamente. O que importa é os amigos que você faz na jornada. Heitor motivacional. Coach de vida. Mas quem tá precisando de coach nesse momento é os torcedores do Portland Trail Blazers, né, Felipe?
Finalmente vamos falar de basquete. Eu acho que agora a gente pode falar de basquete. Ai, que ótimo, cara. Eu gostei desse começo de podcast. Eu acho que esse podcast... Vamos parar de falar de basquete, né? Vamos falar de qualquer coisa que vem na nossa cabeça. Eu acho que sim, cara. É divertido. Mas, brincadeiras à parte, realmente, né? A torcida do Portland Trail Blazers aí tomou bonito. Foi uma sova. Eu acho que tem um cartaz ou uma frase na internet, era assim, eu não esperava que ia ser algo bom, mas puta que eu pariu. Porque, cara, eu acho que até para os torcedores mais pessimistas do Portland Trail Blazers, não esperava uma decepção tão grande assim no jogo de final, né, Felipe? E eu acho que, assim, de certa maneira gerou uma expectativa, pelo menos por parte dos torcedores, né? Não pela parte que estava sonhando. Mas é porque você estava vindo contra um Golden State Warriors que tinha acabado de perder basicamente o principal jogador aí, um dos melhores, se não o melhor jogador aí da NBA na atualidade. Você tem também o próprio fator de eles estarem vindo de uma série muito difícil e que isso dá um boost de confiança. Mas no final das contas, a gente conseguiu ver, assim, que monstros são os senhores Stephen Curry e Draymond Green, cara. Stephen Curry, eu acho que talvez foi o melhor Stephen Curry da história dos Stephen Currys nessa série. Isso, dos Currys, não só dos Stephens. Isso aí com certeza, mas tem vezes que eu prefiro o molho Curry. A gente não sabe se nessa série teve um molho Curry, né? Pode ser sim que outras séries... Essa série, pode ser que outras séries tiveram molho Curry, né? A gente não sabe o que vende nos ginásios de Portland e Oakland. Se alguém quiser bancar pra gente descobrir se vende molho Curry nesses ginásios... Seria absolutamente estúpido na Oracle Arena não vender Curry. Com certeza, eles deviam vender curry. Só que o curry tem que estar em frango, porque se vender curry em vaca não faz sentido nenhum, né? Porque curry é um tempero indiano. Ah, sim, de fato. Ah, mas aí... Eu já vi umas pessoas temperando carne de boi com curry e eu falava, caralho, o que você tá fazendo? Não faz sentido isso. Ah, e entra a licença poética, né, cara, da licença cozinha. Poética de você desrespeitar completamente as tradições de um país utilizando o tempero deles. Como que chama isso? Apropriação cultural. Cara. Ah, mas isso daí é o que Seria que nem a Ku Klux Klan fazer um rap pra atacar todos os negros. Ah, mas isso daí é história do Ocidente, né, cara? História do Ocidente. Mas enfim, a gente tá falando de basquete. Sempre tem que lembrar, tem que ter esse momento de trazer de volta pra realidade desse podcast. Não, mas o Curry jogou muito, cara, jogou muito. Esse último jogo... Nossa. Acho que ele chegou no último quarto, não sei quantos turnovers ele terminou, mas chegou no último quarto com apenas um turnover, Felipe. Cara, que impressionante. Assim, tiveram alguns jogos próximos, né? Esse último jogo ele foi próximo. Só que eu acho que deu pra ver desde o primeiro jogo que, por mais que o Portland conseguisse chegar perto... Mas a questão, eu acho que a partir do segundo jogo, todos os jogos o Portland conseguiu passar na frente e abrir uma vantagem. Só que não conseguia, não mantinha. A gente tinha o Draymond Green sendo a melhor versão do Draymond Green que a gente já viu. Little Magic. Ele joga muito, cara. E a galera xingou a gente quando a gente colocou ele como 13º melhor jogador da NBA atual. Vocês não manjam nada. Vocês são um bando de Zé Oreia, já diria Crack Neto. Seus orelhudo. Ah, cara. Não, eu concordo com a nossa... Eu acho que só outro disclaimer. Eu tava com realmente medo da gente nunca poder dizer isso do Draymond Green, que a gente acertou naquela escolha. Porque ele vinha numa decrescente ao longo da temporada regular, que eu pensei, putz, será que a gente realmente tá certo mesmo nisso? Ah, de fato. Mas, no final das contas, a verdade prevalece. E o Stephen Curry terminou a partida no último jogo com 2 turnovers mesmo. 37 pontos, 11 assistências, 13 rebotes. 43,8% da linha de 3 com 7 cestas de 3 convertidas. Que fenômeno, né? Cara, que absurdo. Isso aí é só pra esfregar na cara de quem era hater do Curry. Acho que você não é mais hater do Curry, né?
Ah, de pouco em pouco vai embora, mas agora meu problema é só com o Warriors mesmo. O Curry eu tô de boa. Tomaria uma cerveja com ele. Eu acho que ele deve ser um cara legal de tomar cerveja. Ele parece ter uns papos bons. Ah, sim, ele faz, gosta de uma besteira também, né? Fazer coisa idiota. Ele é tontão. É. É... outra coisa que é legal falar do senhor Stephen Curry é que, pouco a pouco, eu vejo ele se tornando, tipo, tinha os odiadores dele, e só que pouco a pouco você vê ele se tornando uma unanimidade na NBA. Não é absurdo a galera falar que ele já tá entre os melhores de todos os tempos, porque já não era absurdo antes. Mas se você falar isso hoje, eu acho que ninguém discorda. Eu acho que tem a ponto de resistência sempre, né? Mas não é tão efervescente, né? Porque antes não se duvidava nem sobre ele ser um dos melhores armadores da NBA na atualidade. A galera não queria aceitar que ele já estava se tornando o melhor chutador da história. Não, tinha gente que já vi, que eu ouvi de gente falando que era um absurdo considerar o Curry o melhor armador da NBA, sem do que você tem o Kyrie Irving, Chris Paul, Russell Westbrook, sendo que esses caras nunca chegaram perto do nível do Stephen Curry. Sim, sim. E também na época que ele estourou como um chutador, assim, que ele estava quebrando todos os recordes. Não que ele estourou, mas que ele já estava consolidado e quebrando vários recordes. A galera falava, não, ele não é o melhor chutador da história. Ele é melhor que o Red Miller, que o Ray Allen. Já aceitam isso. Já. Aí depois eles falavam, não, ele só é chutador de 3. Ele não consegue armar, não consegue defender, não consegue driblar. Aí mostrou que ele conseguia driblar. Aí mostrou que ele conseguia armar. Aí mostrou que ele não era um defensor ruim. Ele nunca foi um defensor ruim. Não, nunca foi. Pode não ser um... Ele não é um grande on-ball defense, até porque ele é bem leve, né? Sim. Mas recognição de quadra, ele sempre acumula uma quantidade boa de roubos de bola na temporada, porque ele sabe ler as linhas de passe, né? E na verdade, ele é um excelente ball handler, mas o forte do Curry não é nem o ball handling, é como ele se movimenta sem a bola, como ele consegue se posicionar perfeitamente para estar livre para arremessar. É um absurdo isso, é um absurdo. E com isso a série terminou 4-0. Isso. E só lembrar também que nesse último jogo o Curry não foi o único que teve um triple-double. E é verdade disso. Draymond Green também acabou com um triple-double no mesmo jogo 4, com 18 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. É verdade, Draymond Green muito absurdo nesses playoffs. Vem sendo o melhor jogador do Warriors nos playoffs, principalmente depois que o Kevin Durant se lesionou. E esse Warriors é o Warriors muito mais legal de ver do que o outro Warriors com Kevin Durant. Isso, com certeza, cara. Agora a gente já viu. Pode ir embora, vai pro Knicks. Vai lá jogar com o RJ Barrett. Já sei que ele é o sonho, né? Mas com o Zion Williamson. Mas, pô, foi bem da hora, E... Sonhei com o Knicks. Grande música do Café Belgrado, do Felipe Ferraz. Que, por culpa deles, ficou com a porcaria da melodia do The Scientist na cabeça depois. Coldplay. Eu não odeio, porque durante um bom tempo eu gravava num CD pra minha mãe. CD pra sua mãe. Mas eu realmente não gosto do Coldplay. E fiquei com The Scientist. Português. Eu não sei como. Você já tava sacando o I don't. I don't know how to Você já say tava The sacando o I Scientist. don't. Mas... Acabou a série. 4-0. Acabou a série. Golden State Warriors na final da NBA por Warriors, 5 temporadas seguidas? 5 temporadas seguidas. 5 temporadas. seguidas. Desde 1960 e pouco, né? Que foi os tempos de Celtics. Ninguém tinha conseguido isso. Meu amigo. Meu amigo. Será que naquela época a galera ficava falando também as coisas? Ah, que Bill Russell, o quê? Bom mesmo era o George Mikan. George Mikan. Que Will Chamberlain, o quê? Bom mesmo era o Elgin Baylor. Espero que não, né? Eu acho que não tinha muito não tinha muito repertório pra falar alguma coisa dessa. Mas chegaram novamente esse grande time do Warriors,
que é um dos melhores times coletivos de todo o esporte. Sim, não. Coletivamente é um time que merece ser eternizado no Hall of Fame, tá ligado? Tem 5 Hall da Famas nesse time. Steve Kerr. Mas já tem 3 títulos pelo Warriors. Rumo aí ao 4º. Porque a gente é da opinião que ninguém consegue bater esse Warriors ainda. Mas também a gente não pode também falar do Portland, né? Que é tão mal. Eu acho que ninguém esperava no início da temporada que o Portland ia chegar numa final de conferência. Essa é a questão. Portland foi muito além do que a gente esperava. O time estava esgotado. Os jogadores estavam jogando no sacrifício. Eles chegaram a jogar com o Mo Harkless como pivô, porque o Cantor tá no Ramadan e não conseguiu jogar direito. Não, foi um time que fez milagres aí, né, cara? Realmente. Eu bateria palmas pro Portland Trail Blazers se não tivesse segurando meu microfone agora. Isso, e também não tenho que ficar chamando o Lillard de pipoqueiro, não, tá ligado? Como que o Lillard é pipoqueiro, né? O que ele fez nesses playoffs aí é um absurdo. CJ McCollum é um absurdo. E pelo menos eles mostraram pra todo mundo que eles são um grande time dessa NBA atual. Tá na cara. Sim, A gente tá aqui, respeita a gente pode chegar longe. E podem mesmo. A temporada, depois com a saída dos jogadores que perigam sair, meu amigo, pode. E vale lembrar que esse Portland evoluiu da temporada passada pra agora sem nenhuma mudança brusca. Sem nenhuma mudança brusca, Felipe. Pois é, cara. Então, ele foi campeão 5 vezes, realmente, pelo Bulls e pelo San Antonio Spurs. Foi uma vez pelo Spurs ou 2? Uma vez pelo Spurs. E 4 pelo Bulls. 4 pelo Bulls. Pelo Spurs em 2003. Ainda era jogador. E agora, como treinador, né, cara? Já tá com 8 títulos. Acho que o Phil Jackson tem 14. Algo do tipo, alguma coisa assim. Ele vai chegar lá. Vai chegar, vai chegar. Se o Steve quer, ele consegue. Você tá piadista, Heitor? Ah, meu amigo. Tem que estar piadista, né? Se a gente não ri, né? Se a gente não rir, a gente vai fazer o quê? Se drogar? Drogas são erradas. Heitor Proerd. Diga bá para as drogas. Bom, a gente tem que falar de outra série também, né? E a gente já falou de 2 séries aqui. Game of Thrones, a série de finais de conferência entre Portland e Golden State Warriors. E agora a gente precisa falar da série de Toronto Raptors e Milwaukee Bucks, Felipe. Que não acabou. Que não acabou. A gente imaginava que não ia acabar. Eu acho que a gente não apostou nada. Não, a gente fez a grandíssima Marina Silva aqui, né? Coitada da Marina, coitada da Marina. A gente ficou em cima do muro. Não escolheu nenhum lado, nem o outro. Fomos isentões. Isentões. Nos abstemos. Nos abstemos. E continuamos nos abstendo. Fico com o pé atrás, porque do jeito que começou, você achava que esse Toronto não ia engatar. E aí depois voltou e nesse último jogo também reafirmou potência, né? Porque devolveu a surra que tomou lá naquele jogo 2. Sim. E a questão é que eles conseguiram parar o Giannis, né? Tudo bem que parar o Giannis ainda tem um desempenho absurdo quando param ele. Isso, exatamente. Mas no jogo 3... eles anularam ofensivamente o Giannis. No jogo 3, que eu não... Acho que foi dessa série, foi o único que eu assisti inteiro. O Giannis não fez absolutamente nada. Pegou 20 e poucos rebotes. Então, esse é o jogo ruim dele, né? Mas ofensivamente ele foi pífio. Sim, ele ficou sumido grande parte do jogo, entrou no problema de falta, teve que sair cedo. Enquanto do lado de Toronto você ainda tinha um Kawhi Leonard brincando, se divertindo, dando enterrada. Kyle Lowry, cara. Eu acho que esse filho da puta ouve o que a gente fala. Não tem como Kyle Lowry não ser ouvinte do podcast do Buzzer Beater. Ele ficou puto. Ou alguém do Toronto ouve e falou, ô Lowry, esses malucos aí estão tirando com a sua cara. O Caboclo. Caboclo eu acho que não gosta muito da gente, pelo tanto que a gente já criticou ele. Eu não gostaria. Também não.
Mas, cara, sim, ele tá alternando, né? Sim, Um jogo sim, um jogo não. Um jogo sim, um jogo não, ele joga bem. já tá melhor do que antes, que era um jogo joga mal e o outro também. O jogo no outro pior. É, Mas nessa série ele tá oscilando, tá? Mas eu acho que ele tá incorporando um pouco mais esse papel de liderança, pelo menos, né? aleluia. Agora. É, aleluia. Até porque também outro jogador importante desse Raptors nos playoffs começou mal essa série, né? Que foi o Gasol. Sim, sim. Eles conseguiram dar uma anulada no Gasol, ele não conseguiu contribuir tão bem assim, porque o Bucks, ele não tem um pivô fixo no garrafão. O Brook Lopes é um dos melhores arremessadores de três da NBA atual. E isso faz com que o desempenho do Gasol no garrafão não seja o mesmo do que foi contra o Embiid, né? Ah, sim, com certeza. Mas também, agora, isso já foi jogar em casa também que o Gasol voltou ao seu normal self aí, né? Jogando muito bem. Kawhi Leonard, sempre um monstro, né, cara? Sim. Só nesse último jogo que ele não fez nada absurdamente espetacular, mas ainda assim. Não Cara, ele precisou. pisou na quadra, ele já é absurdamente espetacular. É, exatamente. Eu adoro o Kawhi Leonard. Falaram que a gente baba ovo pro Kawhi Leonard, né? Falaram? Kawhi Leonard. Falaram? Falaram que a gente baba ovo, que o Kawhi Leonard não é tudo isso. Ô, louco. Rapaz, se o Kawhi Leonard não é tudo isso, eu sou uma grande decepção pra humanidade. Ah, então eu estou muito orgulhoso de ser chamado de baba-ovo, porque eu acredito que ele seja tudo isso e se bobear mais um pouco. Eu acho que a gente ainda baba pouco ovo pro Kawhi Leonard. É. A gente devia rebatizar o podcast de Kawhi Leonard Podcast e só falar do Kawhi Leonard o episódio inteiro. O que será que o Kawhi Leonard jantou hoje, Felipe? Ah, cara, jogando assim pelo jeito mais tranquilo dele, eu acho que uma macarronadinha tranquilinha, com uma carne moída, Tomou um chá de camomila depois. um chá de camomila antes de dormir. Você viu a campanha que a torcida de Toronto fez pro Kawhi Leonard? Diversos estabelecimentos de restaurantes lá colocaram adesivos do Kawhi Leonard falando, acho que é Kawhi Dining on Wine, que o Kawhi Leonard, se continuar em Toronto, está aqueles restaurantes, nem sei se precisa continuar em Toronto, mas ele pode comer a vida inteira de graça naqueles restaurantes. Caralho. É a promoção que fizeram pro Kawhi Leonard. Por que isso não acontece com a gente? Eu não sei. Eu não sei. Vamos tentar fazer alguma coisa foda em alguma cidade pra ser... Pra conseguir babar ovos, né? A gente precisa de baba-ovos. Mas o Kawhi Leonard não é só... Kawhi Leonard, Pascal Siakam, Gasol não são os únicos caras que estão destruindo nessa série. Quem está destruindo essa série? Norman Powell Norman Powell. tá jogando muito, cara. Às vezes a gente esquece que Norman Powell é um nome de um jogador de basquete, né? Parece nome de ator de filme de ação B. Norman Powell em Desafio Mortal. Não, mas é bem isso. Tipo, ele é um cara que não esperava ele dar esse... Tô aqui. Tô aqui, O playoff é meu. É isso? Vocês pensam que estão falando com quem? Vocês estão falando com o Norman Powell. Mas os caras estavam chamando ele de Playoff Powell, um negócio assim. Né? Playoff Powell. A galera... A gente tá num momento tão aleatório da história da humanidade que existe o Playoff Powell. Na real que basta 2 jogos bons no playoff de um cara pra eles começarem a chamar O playoff não sei quem. O Bismack Biyombo não conseguiu 19 milhões por ano por causa de 4 jogos bons de playoff? Exatamente. Bismack Biyombo que se jogar com a gente, toma uns dribles nossos aí. Spack toma. Hoje toma. Hoje toma. Hoje toma. A gente não faz cesta, mas toma uns dribles. Ah, sim. Ele consegue pegar a gente no toco depois. Ou não também. Vai saber. Saber. Biyombo, bora marcar um X1 aí. Vai aí, Biyombo, vamos marcar aí. Mas Norman Powell, cara, nunca imaginei que eu ia fazer algum conteúdo elogiando Norman Powell, cara. Exatamente, mas tá jogando muito bem. O próprio Van Vliet também, o próprio Ibaka, tipo... Esses 2 últimos jogos aí, o Toronto foi muito consistente, né, cara? Mas o Van Vliet tá decepcionando nesse playoff. Ah, não, num geral, ele tá abaixo do que a gente conhece, do que a gente espera que ele pode fazer, né? Porque, basicamente,
no momento em que o Kyle Lowry tá mal, a gente espera que o Van Vliet entre e vá resolver, Sim, né? sim. Essa pendência. E não era o que estava acontecendo, mas nesses 2 últimos jogos ele foi bem até, né? Van Vliet. Nessa série, nesses últimos 2 Quer jogos... dizer, no penúltimo jogo não. Ele fez 3 pontinhos, 6 assistências, foi porra nenhuma. eu faria mais pontos que o Van Vliet nesse jogo. Eu ia sair zerado desse jogo. É isso que eu tô pensando, cara. Eu não faria mais pontos que ninguém aqui. Ó que o Jory Mix saiu zerado. Eu faria o mesmo tanto de pontos que o George Mix. Outro momento do George Mix. Jory Mix entrando num jogo de playoff. Eu acho que o próprio Nick Nurse olhou pro banco e falou: caramba, George Mix é do Toronto? Entra aí, cara. Então, dando um pouco de contexto, o Toronto, ele tava sem, acho que o Lowry tinha acabado de sair por conta das faltas, e aí mais alguém estourou de falta também. Se eu não me engano, o Norman Powell. E aí o único jogador, basicamente, que não tava morto que podia entrar é o Johnny Mix. Falei assim: ô, George Mix, e aí? Tá cansado de ganhar sem entrar no jogar? Você lembra como jogar basquete? Entra aí, cara. Ou sei lá, eu acho que se eles pegassem um cara lá, um zelador do ginásio, e colocasse a camiseta do George Mix, todo mundo ia achar que é o George Mix mesmo. Ninguém lembra como é, né? Então. Você acha que alguém lembra do rosto de George Mix e da voz de George Mix? Ele jogou impressionantes 42 segundos. Caramba. Eu cansaria nesses 42 segundos. Saiu com plus-minus de -2. Eu acho que se colocassem alguém lá que não é o George Mix, com a camiseta do George Mix, e falava: nossa, George Mix, tá meio diferente. Ele fala: eu andei malhando. Mas é isso. Outro cara que tá jogando muito bem nessa série, só que não do lado do Toronto, é o George Hill, cara. George Hill, sou fã, cara. Sou fã. Sou fã. É um cara que sofreu muito com lesões na carreira, né? Eu lembro quando ele foi pro Utah Jazz, eu fiquei puto porque tirou espaço do Raulzinho, mas ele jogou muito, só que por conta das lesões... Né, nesse jogo 3 aí, que na verdade, nesse jogo 3, o time inteiro do Bucks não jogou porra nenhuma. Só o George Hill jogou bem. Só o George Hill jogou bem. E o Malcolm Brogdon também. Malcolm Brogdon entrou bem. Malcolm Brogdon. É que ele ainda tá pegando ritmo, né, cara? Isso. Mas o George Hill foi o cara desse jogo, tipo... Engraçado, né? Porque George Hill foi o que o San Antonio Spurs deu pro Indiana Pacers pra pegar Kawhi Leonard. Olha só. Os destinos se cruzam. O mundo é pequeno, cara. O mundo é muito pequeno. Os Estados Unidos é muito pequeno. A roda gira. A vaca pasta. O pinto pia. E a galinha não voa. Não voa. Eu acho. Se ela pegar um avião, eu acho que ela consegue voar. Galinha plana, né? Ela plana? Eu nunca vi uma galinha planar. Ela dá... Não é planar igual um gavião, né? Não é tipo aqueles aviãozinhos de papel, né? Isso, mas ela dá aquela levantadinha de voo assim, pá, e cai no chão de volta. Pra mim aquilo é um pulo. Ela dá uma impulsõezinha. As galinhas é top, mano. Ah, Se moscar a galinha, voa no teu peito, tá ligado? a galinha é plana e a terra. Aí você tem que perguntar pro Kyrie Irving. Eu tô num grupo no Facebook que é muito engraçado, cara. Que é um grupo de adoradores da Terra plana. Mas a gente que realmente acredita que é a Terra plana. Exatamente. Que eles falam que a NASA inventou tudo, que quem acredita na Terra como um globo é um globaloide. Globaloide, eu adoro esse nome, globaloide. Que as fotos do espaço que tiram, as fotos assim, é com olho de peixe, né? Olho de peixe. É. A frase lá é: cadê a curvatura? Eles falam que não existe o espaço. Não existe o Não espaço. existe espaço. Que a Terra tá dentro de um domo. De um domo de vidro, eu acho que é de vidro. Criado por Deus. Meu Deus, cara. E que aí eles falam que tem uma... Como fala? Umas geleiras no fim da Terra. Só que ninguém tem foto dessas geleiras porque existe uma grande conspiração pra esconder isso. Caralho. E os caras defendem piamente. Tem até um cara lá que eu acho que é Thiago alguma coisa, que ele faz as fotos, as montagens, os memes, e coloca a assinatura dele. Pra ninguém copiar. É engraçado, cara, é engraçado. Meu Deus, cara.
É divertido. Terraplanistas. Ah, tem tanto absurdo hoje, né? É divertido, mas é preocupante, né? Porra! Preocupante. Tem um documentário que falam que é muito bom do Netflix, que é sobre os terraplanistas. Só que eu ainda não assisti, mas falam que é um cara entrevistando os terraplanistas, assim. Falam que o negócio é muito bom. Ah, vale a pena. Esses dias eu assisti um documentário do Netflix que é da Icarus, Eu já ouvi falar muito bem do Icarus, que é do doping. do doping no esporte, que na verdade, tipo, depois da metade, o bagulho deixa de ser sobre doping e vira um trama político, tá ligado? Porque é propaganda, né? Que dopava como o governo estimulava a dopagem. A Rússia patrocinava o doping nos atletas e, tipo, que isso daí acontecia desde sempre na história dos esportes, tudo. E só que depois o cara que queria provar que você pode passar pelos testes de doping do ciclismo, né? Uhum. Ele foi atrás justamente do cara que comandava esse esquema lá da Rússia, só que esse cara não tinha sido condenado, não tinha denunciado nada. E aí, durante a gravação do documentário, ele voou para os Estados Unidos, eles fizeram as declarações, ele fez a denúncia pública, e isso até virou o caso que temporariamente baniram a delegação dos Estados Unidos de competir nas Olimpíadas do Rio. Dos Estados Unidos ou da Rússia? Da Rússia. Da Rússia. E aí, tipo, depois de uma parte, virou um puta de um drama político do cara teve que, inclusive, entrar no programa de proteção a testemunhas dos Estados Unidos. Caramba. Parece ser um documentário bom. Buzzer Beater recomenda documentários. Isso, aqui é cultura, aqui é basquete. Eu aqui é assisti tudo. um filme no Buzzer Beater, não, no Netflix. Um filme que chama Te Vejo Ontem. Vejo ontem. Que é tipo, é um dramalhão da Sessão da Tarde, estilo Sessão da Tarde, de viagem no tempo. Eu adoro filme de viagem no tempo, acho divertido. Você gosta de Dragon Ball Super, né? Eu gosto de Dragon Ball. Pra mim, as sagas do Trunks do Futuro são as melhores sagas. Só que esse é divertido, que são dois jovens negros de periferia que eles descobrem como viajar no tempo. Aí, isso tudo em clima de Sessão da Tarde, assim. Só que o irmão de uma das jovens que descobre como viajar no tempo é morto pela polícia. Aí ela decide viajar no tempo pra descobrir, pra tentar resolver, tentar fazer com que o irmão dela não morra. E isso é estilo Sessão da Tarde. Não parece. Parece um negócio bem mais pesado, mas a linguagem é tipo um De Volta pro Futuro, assim. Caraca. Mas é da hora, divertido. É produzido pelo Spike Lee. Aí ficam as recomendações culturais aí do Buzzer Beater. Recomendações culturais. Assistam Game of Thrones. A gente já falou de Game of Thrones, vamos falar de novo. É divertido, vale a pena. Valeu a pena as 70 e tantas horas de conteúdo que eu assisti. Valeu a pena. É uma história bem trabalhada, várias nuances dramáticas, tem uma espiral de atuações, assim. Muito legal. Inaugurando o quadro de críticas do Heitor aí. Várias críticas. Exatamente. Bom, a gente falou... Voltando ao basquete. Opa! Saíram alguns prêmios, Felipe. Eram alguns prêmios, né? Uma lista de prêmios, né? Porque é mais de um jogador que ganha esses prêmios. Vamos falar primeiro pelo Rook Team. Saiu... A gente quase acertou o Rook Team, Felipe. Pois é, cara. É que... Eu diria mais, a gente teria acertado se a gente não tivesse seguido as regras que a gente impôs. Que era pra ser formado um time de 2 guards, 3 forwards, 2 forwards e 1 center. Certo? Exatamente. Foi Trae Young, Luka Doncic, Jaren Jackson Jr., DeAndre Ayton e Marvin Bagley. Terceiro. Isso. Dois deles receberam a totalidade dos votos, né, para o primeiro time, que foi o Doncic e o Young. Justo. Justo, absolutamente justo. O Ayton também, tipo... Foi quase 100. Quase 100, foi 95. E aí, só os dois últimos aí que ficou mais dividido, mas não foram tão ameaçados pelos outros, né, que acabaram no segundo time. Só pra lembrar, no nosso primeiro time é o lugar do Marvin Bagley,
tinha o Shai Gilgeous-Alexander, que estava no segundo time, né, Felipe? Isso, que tava no segundo time. Que o segundo time era Shai Gilgeous-Alexander, Colin Sexton, Mitchell Robinson e quem mais que tava lá? Landry Shamet Landry Shamet, e Kevin Huerter. Kevin Huerter. Kevin Huerter é o único que a gente não pontuou. Que Isso, era a gente... o Rodion Kurucs. Rodions Kurucs. A gente chegou a lembrar, acho, de alguns nomes de jogadores. Eu acho que a gente até chegou a citar o Kevin Huerter. Acho que o Alonso Trier a gente citou também. Isso. Mas o Kevin Huerter, ele ganhou um voto, inclusive, para Primeiro time? primeiro time. Quem foi o doido que colocou o Kevin Huerter? Sei é o que a gente Algum fala. Assim. psicopata. Sempre tem algum demente dessas cidades aí de que o Isso, jogador é... polícia do clubismo alerta. Isso aí eu acho que é uma ambulância, na Aí verdade. já é mas demais, né? Eu não faria isso. Eu não faria. Já seria mau caratismo. O Mitchell Robinson e o Landry Shamet, que merecem muito mais, ganharam 3 votos para primeiro time, sabe? Sim. Mas A gente quase acertou. sim, mas o Kevin Huerter, ele merece os seus louros também. Tipo, ele teve uma temporada Não bacana. é absurdo ele estar lá. É. O Klay Thompson adolescente. Nós temos ainda alguns outros jogadores que foram lembrados aqui, que receberam votos. Inclusive, mais 2 deles receberam votos para primeiro time. Quem foi? Foram Mikal Bridges. Mikal Bridges. Eu achei forçado. Então, outra demência aí. E Josh Okogie. Josh Okogie não é tão forçado. Isso. E tem ainda o Kevin Knox, que recebeu uma quantidade relevante de votos também para segundo e terceiro. Segundo. Terceiro time não tem, né? É o total de pontos, na verdade, aqui. É para segundo. Bom, foram boas escolhas. O outro time, os All Defensives, que pode ter aí alguma discordância, né? O primeiro time de All Defensive foi Eric Bledsoe, Marcus Smart, Giannis Antetokounmpo, Paul George e Rudy Gobert. Os 3 caras de frente aí, Não tem nem o que te falar. não tem discussão pra mim, cara. Mas os dois guards têm uma discussãozinha, né? Tem discussão. Até mais pelos dois guards que estão no time, segundo time. Já vou falar o segundo time. Que é o Drew Holiday, Klay Thompson. Na frente tem o Kawhi Leonard, o Draymond Green e o Joel Embiid. Tem uma discussão, cara. Marcus Smart foi o melhor defensor nessa temporada do que o Drew Holiday ou Klay Thompson? Oi? O Marcus Smart foi um melhor defensor nessa temporada que o Drew Holiday e o Klay Thompson? Pra mim, de maneira alguma, cara. O Eric Bledsoe eu entendo, tá? Nesse primeiro time que ele foi bem, defendendo bem pra caramba. E o mais bizarro é que fora os 3 jogadores principais, o outro jogador desse first team que mais recebeu votos para primeiro time, Foi o Marcus Smart. foi o Marcus Smart, né? Com 63 votos para primeiro time. É meio estranho. Marcus Smart que é um sexto homem ainda. Isso. Não, pra mim ele não estaria nesse time. Pra mim o Eric Bledsoe também não estaria. Mas não é um absurdo ele tá. Não é absurdo. Eu acho que eu prefiro os dois guards do segundo time do que desse primeiro. Na verdade, esse segundo time iria pra finais da NBA fácil. Drew Holiday, Klay Thompson, Joel Embiid, Draymond Green, Kawhi. Baita time. Dói. Dói pra caramba. Machuca. E ganharia facilmente do primeiro time. Isso eu acho que não tem nem discussão. Realmente, cara, realmente. Paul George sumindo ainda em playoff. Pois é. Mas, no mínimo, contestável. Eu não... E ainda é triste, mas isso é compreensível, né? Porque Miles Turner ficou fora de time defensivo nessa temporada. Só que ele competia com o Rudy Gobert e o Joel Embiid. É justo você pensar que colocam o Embiid e o Gobert. Sim, com certeza. O Gobert, pra mim, unanimidade, não Com precisa, certeza. não precisa ficar contestando. Agora, o Embiid,
Você poderia até trocar por um Miles Turner, depende do que você considera como Sim. um melhor defensor. Mas, pra mim, Embiid na frente, ele foi absolutamente sensacional. Embiid foi um cara que foi muito bem dos dois lados da quadra, né? Sim, sim, Então, é um como- grande jogador mesmo. O único lado que ele não foi bem foi não se ater às provocações. Ele não provocou tão bem nesse ano. Temos mais algum assunto pra falar, Felipe? Temos. Que assunto? Nós temos dois assuntos, inclusive, aqui, relacionados ao Lakers. Relacionados ao Lakers. A gente teve a contratação do head coach, Frank Vogel. Frank Vogel, foi anunciado no meio... Que é a segunda informação que ele foi anunciado no meio de um turbilhão, que é o Magic Johnson tacando bosta no ventilador, cara. Rapaz, o Magic Johnson falou, eu vou cair, mas eu não vou cair sozinho. Falou que foi traído pelo Rob Pelinka, né? Nossa. Só que ele, no meio disso, ele também falou que a troca do Zubac foi uma troca boa pro Lakers. Opa! Pra quem não viu, eu levantei um baita joinha sarcástico aqui, porque não dá, né, cara? Ele começou a contar vários podres que aconteceram, tudo no bastidor. Começou a falar um monte de merda que aconteceu, que eles estavam esperando o Paul George fechar. Tem outras coisas que aconteceram que foi bem absurdo. Magic Johnson, na verdade, parece que ofereceu mais do que estava autorizado pelo Anthony Davis. Teve várias fitas desse negócio, né? Ai, que maravilha, hein? Tem outra coisa pra falar do Lakers. Quando anunciou que o Frank Vogel ia ser o head coach, eles anunciaram o Jason Kidd como Assistente. assistente. E agora tem que levantar uma bola aqui, porque a gente tá em pleno 2019, um notório agressor de mulheres tendo emprego na NBA. Ah, mas isso daí é uma continuidade, né, cara? NBA aí vai punir severamente os caras que fumam maconha, que tem algum tipo de envolvimento com droga. Não faz se mantém bem omisso nas campanhas aí que vários jogadores levantam também sobre saúde mental. Sim. Mas sobre isso daí é totalmente permissivo, né? O Pod NBA das Minas, eu acho que foi o Pod NBA das Minas, fez um texto falando sobre isso. Só deixa eu confirmar se foi. Mas eles relatando tudo aquilo que a gente já comenta, né? Os casos que a NBA é omissa, que fala sobre... Esquece de falar. Casos de Kobe Bryant, de Derrick Rose, de Karl Malone e todas essas coisas. Pesado. Pesado eles se manterem. Mas é realmente complicado, né? É uma mancha aí no esporte, numa liga que a gente adora acompanhar, né, cara? Sim, sim. Mas E isso também acaba sendo até um peso pra gente, porque como tudo bem que a gente usa esse espaço de discussão, a gente aproveita para dar nossa opinião, mas no final das contas, quando a gente precisa passar uma informação também, a gente precisa elogiar esse cara, sabe? Falar que ele teve um jogo bom, que ele fez uma coisa boa no jogo. pois é. Isso daí é chato pra caramba. Eu não... Por exemplo... O que me incomoda muito é que, por exemplo, o Lance Stephenson é um jogador ridiculamente ruim, só que é adorado pela galera porque faz a guitarrinha sarcástica. Só que a galera esquece que o Lance Stephenson empurrou a namorada dele pela escada. Como você acha um cara desse engraçado, cara? A galera tem que começar a esquecer essa baboseira de que atleta, artista é diferente daquilo que ele faz. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não dá pra separar a obra de nada. Eu acho que é isso, é isso. É isso aí também. Agora que você falou até do Lance Stephenson, lembrar quando que foi a última passagem, a última temporada realmente de sucesso do Frank Vogel. Foi o Indiana Pacers. Indiana Pacers em 2013, 2014, na temporada anterior à lesão do Paul George. Primeira temporada que a gente viu o Paul George como um real All-Star
Subindo. Aliás, agora é um motivo pra gente rir. Sabe por que falam que o Lakers trouxe o Jason Kidd? Porque eles querem cooptar Giannis Antetokounmpo em 2021 pro Lakers. Você não tem reação pra essas coisas, né, cara? É uns absurdos, cara. É uns absurdos que eu vou te contar. Vou te contar. Bom, Felipe, acho que agora encerramos nossos assuntos relacionados a qualquer coisa nessa semana, né? Isso, acho que a gente falou de muita coisa. A gente já tá até, esse podcast já tá se transformando, né? Daqui a pouco o podcast do Buzzer Beater vai ser um podcast sobre matemática. Basicamente, praticamente um noticiário. A gente vai começar falando sobre basquete, depois a gente vai É falar uma sobre revista séries. eletrônica semanal. Isso, a gente vai ser uma versão podcast, assim, do Ringer. Só que mais. Só que bem mais legal. Bem mais legal, porque a gente fala em português. The Ringer não fala em português. Foda-se quem A fala gente vai inglês. ser o Anel. Não deu muito certo isso. Então. Acho que não deu muito certo. Mas, lembrando, se você gostou do nosso podcast, quer continuar acompanhando nosso podcast, não se esquece de assiná-lo em qualquer agregador que você esteja vendo. Você vai no Spotify, clica lá em seguir o podcast, que fica muito mais fácil você ouvir o podcast. Eu vou repetir muita palavra podcast agora. Mas se qualquer agregador que você for, você assina o nosso conteúdo lá para continuar. No iTunes, dá 5 estrelas pra gente e deixa seu comentário. Isso ajuda muito a galera a conhecer mais o Buzzer Beater. Não falei podcast dessa vez. Se você acompanha a gente pelo YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa seu comentário e compartilha com seus amigos. Não se esqueça também de seguir a gente no Twitter. É twitter.com/buzzer_beaterbr. A gente também tem o Instagram, que é o buzzerbeater_br. A gente promete que vai atualizar mais vezes no Instagram também. Porque é uma rede que só cresce nesse mundo. Inclusive que as pessoas roubam os nossos desenhos. É verdade, a gente foi assaltado, mas depois deram os créditos pra gente. A polícia da internet não perdoa. Mas é isso, galera. A gente se vê na semana que vem falando sobre qualquer assunto que surgir na nossa cabeça e basquete. Falou, é nóis. Tamo junto.